Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, eu sou Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre propaganda e publicidade. Vocês sabem qual é a diferença entre essas duas questões, esses dois gêneros textuais? Antes da gente chegar lá, vamos falar um pouquinho sobre os gêneros textuais, né? O que são gêneros textuais? Então, os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica. Eles possuem peculiaridades, que nos permitem identificá-los e reconhecê-los entre tantos outros gêneros. Então, resumindo aí, o que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais são aqueles diferentes tipos de texto que têm objetivos específicos, que atingem públicos específicos e que também têm características distintas. Essas características é que identificam cada tipo de texto, certo? E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre essas diferenças. Vamos analisar um pouquinho alguns exemplos de gêneros textuais? Então, primeiro a gente tem aí, observem na tela, nós temos dois gêneros textuais. Primeiro a gente tem uma imagem. Vocês reconhecem essa imagem aí? É o famoso meme, né? A gente encontra muito meme na internet. Tem nas redes sociais, tem nas mensagens instantâneas. Então, os memes são também um gênero textual. O objetivo deles é entreter, é divertir. E vocês podem ver aí, ó, que esse meme, ele tem linguagem, ele tem coisas escritas. Mas a gente também tem memes que não tem nada escrito, ou seja, que são linguagens não verbais. Apenas a imagem que fala com você. Logo ao lado, a gente tem também um outro texto, né? Olhando para esse texto, vocês conseguem identificar que texto é? Tá fácil, né, pessoal? A gente sabe que se trata de uma música. Independente da língua em que essa música, essa canção está escrita, vocês vão conseguir identificar que trata-se de uma canção. Como? Pela estrutura que ela está organizada. Então, a canção ela tem um título, logo abaixo tem quem canta, que é às vezes o cantor ou o grupo. Essa música também tem o refrão, né? Algumas vezes elas terminam em rimas. Então, observando essas estruturas, me fazem com que eu seja capaz de identificá-la e diferenciá-la de outros textos. Vamos ver mais dois exemplos? Nós temos também aí uma receita. Como é que eu sei que é uma receita? Primeiro, porque eu tenho uma imagem do prato. Segundo, porque eu tenho ingredientes. E mesmo sem vocês conseguirem identificar ou reconhecer as palavras dentro desse texto, pela forma com que ela está organizada, a gente já sabe também que se trata de receita, né? Nós temos ali algumas quantidades, enfim. E ao lado, que gênero textual é esse aí? Bem, esse gênero textual aí é uma carta formal. Uma carta formal. Então, a gente vê ali que ela tem toda a formalidade de um cabeçalho, a data onde foi escrita, né? Aí tem o corpo da mensagem, tratando a pessoa por senhor, senhora. Então, a estrutura da carta formal é diferente da receita, que é diferente da música, que é diferente do meme. Vocês conseguiram compreender? Então, a estrutura de cada texto desse, a estrutura de cada gênero textual é importante para que você saiba identificá-lo e distingui-lo, certo? E como eu falei no começo da nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as diferenças entre publicidade e propaganda. Bom, mas não é a mesma coisa? Sim, no Brasil é usado com o mesmo sinônimo, né? Eles são usados como o mesmo termo. Porém, existem algumas diferenças que fazem com que eles se tornem diferentes. E a gente vai ver essas diferenças hoje. Vamos começar aí falando sobre um pouquinho dessas diferenças. Então, observem aí na tela comigo que nós temos a diferença entre publicidade e propaganda. O que é a publicidade? Bom, a publicidade significa tornar algo público. Tem como finalidade vender um produto ou um serviço. É a comunicação utilizada para anunciar um produto ou serviço de uma empresa para fins comerciais. Então, a publicidade nada mais é do que todo esse texto, essa coisa apelativa de vender produtos. Observe aí embaixo essa imagem que eu coloquei para vocês. Então, ela representa bem o que é a publicidade, né? É a divulgação de um produto para fins de venda, de comercial. E ao outro lado, a gente tem a propaganda. O que é a propaganda? Bom, a propaganda tem como objetivo principal também divulgar, mas ela vai divulgar uma mensagem que busca influenciar a opinião ou obter adesão para uma ideia ou doutrina.
Por exemplo, eu coloquei para vocês aí uma propaganda do Ministério da Saúde. Essa propaganda está fazendo um apelo para a questão do fumo, né? Para que as pessoas reconheçam, entendam o quanto é nocivo e até para que parem de fumar. Então essa é a propaganda, ele está tentando vender para você uma ideia, tentando fazer com que você adote uma certa opinião, ou às vezes até mudar de opinião, né? E para isso elas usam de persuasão, tanto a publicidade quanto a propaganda usa a palavra persuasão, que é persuadir, levar você a acreditar, a aceitar alguma coisa, ok? Vamos estudar um pouquinho mais de perto sobre essas diferenças. Então aí nós temos bem as diferenças entre publicidade e propaganda, olha. O conceito que nós acabamos de ver, né? Que a publicidade é aquela comunicação realizada por uma empresa ou por uma organização que promove produtos, serviços, ideias, de modo a persuadir o público e fazer com que esse público deseje comprar os produtos. Já a propaganda é a comunicação utilizada por organizações ou pessoas para disseminar pensamentos, doutrinas, geralmente isso é religioso ou mesmo ideológico ou político. É tanto que a gente chama de propaganda eleitoral, né? Aquela propaganda política, para você ser convencido de uma ideia e aceitar um partido. A etimologia, que é a origem dessas palavras, publicidade vem do latim publicus, de tornar algo público. E já propaganda vem do latim propagare, que significa propagar. Qual é o objetivo da publicidade, hein? Atrair o consumidor com a esperança de venda ou contrato de bens e serviços, quer vender alguma coisa. E a propaganda busca a adesão a uma ideologia ou mudança de atitude, tenta transformar aí o seu modo de pensar. Vamos ver um exemplo. Um exemplo de publicidade é anúncios de venda de casa, de roupas, de carro, de material de construção, qualquer outra coisa. Já a propaganda, campanhas eleitorais ou de alistamento militar, campanha contra o fumo, entre outros. Deu para entender bem, pessoal, essa diferença entre publicidade e propaganda? É bem tranquilo, né? Vamos ver algumas características também da propaganda? Então, observem comigo aí na tela que a gente tem alguma dessas características. Observem essa foto aí. Uma foto que ficou bem conhecida agora nessa época de pandemia, né? Que era a campanha feita por médicos e pessoal da equipe de apoio na linha de frente aí do combate ao Covid. Então, essas características são quais? Recursos psicológicos, o que são isso? Mexem com as emoções, com a opinião e com o sentimento das pessoas e motivam as pessoas à ação a partir desses pensamentos. E também usa de persuasão, de persuadir, de levar você a acreditar e a aceitar alguma coisa. Então, essa propaganda que a gente viu da questão do Covid aí era pedindo para que as pessoas ficassem em casa, né? Já que os médicos, enfermeiros tinham que estar lá no hospital para poder cuidar dos doentes. Então, essa propaganda realmente tinha a intenção de difundir uma ideia, né? Fazer com que o público aceitasse essa ideia, certo? E a publicidade? Bom, vamos ver algumas características da publicidade, então. A publicidade tem caráter comercial, ou seja, ela quer sempre vender um produto. Ela tem linguagem verbal ou não verbal. A linguagem tem que ser simples. Os textos são relativamente curtos, porque quanto menos textos, mais fácil a compreensão. Textos persuasivos e atrativos. Verbos no modo imperativo. E uso de cores, imagens, fotografias, tudo para tornar essa publicidade mais atrativa aos olhos e assim vender mais produtos. Observem aí comigo essa imagem que tem na tela. Então a gente tem aí uma publicidade, né? Olhando para essa imagem, como é que você se sente? Essa imagem desperta em você algum sentido? Destaca alguma coisa nos seus olhos? Então a gente vê aí que a imagem mesmo do produto que está sendo vendido está bem em destaque, né? E a frase também é bem apelativa. A frase diz, you so want one. Você quer tanto um desses. Então ela está te influenciando a pensar a mesma coisa. E aí o que a gente vai fazer? Se você tem R$5, R$10 no bolso, vai tudinho para comprar o lanche. Porque você ficou com vontade. Isso despertou um desejo, uma vontade em você de querer o que está na tela. Não é verdade? Então esse é o objetivo principal da publicidade, é vender o produto. E para isso eles vão usar todas as artimanhas que eles têm. E aí você pode estar se perguntando, sim, professor, mas estamos falando aí de publicidade, de propaganda, e o inglês, onde é que entra nisso? Bom, o inglês tem papel fundamental nas propagandas. Eu tenho certeza que vocês já viram
mesmo aí na sua localidade onde você mora, muito da língua inglesa nas propagandas que a gente tem aí nos nossos comércios. Por exemplo, já viram lá o nome Bob's? Ou então, eu vou usar o meu nome como exemplo, pessoal. Meu nome é Jaqueline, então Jax Lanche. Já ouviram falar? No meu lanche não, porque eu não tenho nenhum. Mas já ouviram falar nesse apóstrofe S, né? Isso aí tem origem no inglês. Por que as pessoas usam tanto isso no inglês? Também tem outras propagandas mais famosas, né? Observem aí na tela comigo. Nós temos aí duas propagandas para ilustrar essa questão do inglês na propaganda brasileira. Então tem aí a propaganda da Nike, na publicidade, né, no caso, da Nike e de Guto's Lanche. Por que isso, hein? Por que usar o inglês? Bom, principalmente para dois motivos. Primeiro, para embelezar, porque quando eu coloco a língua inglesa, eu vou dar uma beleza a mais para esse produto, para essa marca. E segundo, para passar uma ideia de que se esse produto é importado, esse produto é bom. Então essa ideia foi difundida na cabeça dos brasileiros, né, de que se ele é importado é bom. Então a gente pode ver que eles usam a língua inglesa para essa persuasão de produto, certo? E é isso, pessoal. Acho que vocês entenderam aí, né? Tranquilo, a questão de publicidade, de propaganda. Mas não acabou não, tá? Agora a gente vai praticar. Vamos ver se vocês realmente estavam aí ligados à nossa aula de hoje. Para a gente praticar hoje, vamos aí para a primeira questão. Então a primeira questão diz: quais as principais diferenças entre publicidade e propaganda? Nós iniciamos falando um pouquinho sobre isso e nós vimos que, apesar de no Brasil tanto publicidade quanto propaganda serem usados com o mesmo sentido, ou seja, se você perguntar vão dizer que é a mesma coisa, mas existem algumas diferenças, poucas, mas tem diferença entre esses dois termos, né? Quais são as diferenças? Vamos ver a resposta juntos? Então a diferença é que a publicidade tem como finalidade vender um produto ou um serviço. Já a propaganda tem como objetivo principal divulgar uma ideia, uma mensagem, uma doutrina, pode ser religiosa, pode ser política, enfim, certo? Então é essa pequena diferença que faz com que publicidade e propaganda sejam coisas distintas. Questão 2. Por que a presença da língua inglesa na publicidade brasileira é tão forte? Então nós vimos, mas por que a gente está falando de publicidade e propaganda se a aula é em inglês? Porque a gente viu que o inglês faz toda a diferença também na propaganda brasileira e está muito presente, né? Por que isso acontece, hein? Lembra que a gente falou agora no finalzinho? Vamos ver a resposta juntos, então? Isso acontece por quê? Porque usar a língua inglesa na publicidade brasileira tem por objetivo embelezar o produto, fazendo com que o consumidor acredite que tenha certa qualidade superior. Então você olha lá o nome da marca em inglês, olha o slogan em inglês, aí subconscientemente você pensa o quê? É importado, então esse produto aqui é bom. Então é mais ou menos isso que os publicitários querem que a gente pense, certo? Como desafio para a aula de hoje, pessoal, eu vou deixar aí a tarefa para vocês, tá? Crie um produto, ou vocês podem também melhorar algum produto que já exista. Então, pense aí que você agora é um empresário, você vai criar o seu produto, um produto que talvez não exista ainda no mercado de comerciais. Pensa em alguma coisa que você sempre diz, se isso aqui existisse, ajudaria muito na minha vida, hein? Então, vamos criar um produto, ou então vocês podem melhorar um produto que já exista, dar novas funções. E aí vocês vão elaborar um texto publicitário sobre esse seu produto. Então vocês podem fazer um desenho de como o produto seria, pense nas qualidades desse produto e elabore aí uma campanha publicitária bem convincente, bem persuasiva, imaginando que esse produto fosse ser vendido, certo? Não esqueçam de aplicar aí as regras que nós aprendemos hoje, as estruturas, né, de publicidade, de propaganda, para vocês fazerem um trabalho bem feito. Não esqueça também de registrar tudo no material de vocês, ok? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para que vocês tenham mais atividades e outras informações sobre o assunto. Bye bye, see you next class!